o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, parte 2. Esta é a matéria Teologia, Deus, o Espírito Santo. Na aula passada nós vimos a primeira parte acerca da presença do Espírito Santo no livro de Atos. Destacamos o fato de que o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor, a mesma pessoa que escreveu também o livro de Atos, e isso ele faz menção logo no início do capítulo. Vimos a presença do Espírito Santo na ascensão de Jesus Cristo e afirmamos aqui que o que ocorreu no dia de Pentecostes, na verdade, foi a sequência da grande festa que ocorreu na glória, quando o Pai recebe Jesus Cristo, então, e o coloca assentado no trono, e Jesus passa novamente, como ele mesmo orou, quando às vésperas da sua morte ele orou dizendo: Pai, devolva-me, ou em certo sentido, me restitui novamente a glória que eu usufruí, a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. E aqui nós estamos vendo o grande mistério da fé deste Deus, que é um só e ao mesmo tempo se revela em três pessoas distintas, iguais em poder, honra e glória. Então no Pentecostes é Jesus Cristo que é recebido nos céus, e como ele havia prometido aos seus discípulos, dizendo: olha, quando eu for glorificado, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo para os discípulos. E aqui estamos apenas fazendo uma recapitulação, estamos apenas relembrando aquilo que falamos na aula passada, para então darmos sequência. Nós afirmamos que quando os discípulos tiveram aquela experiência maravilhosa, descrita no capítulo 2 de Atos, quando ouviu-se um vento, um barulho como de um vento impetuoso e línguas como de fogo sobre as pessoas, naquele momento a igreja compreendeu que Jesus Cristo agora estava ocupando o seu lugar, à destra do Pai, como Davi viu profeticamente naquele salmo, quando ele diz: eis que vi o meu Senhor, eis que o meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Então, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é entendido como este momento maravilhoso, que Jesus agora, assentado à destra do Pai como nosso sumo sacerdote, e agora sim o Espírito Santo agindo de uma forma totalmente nova, porque estamos agora nos últimos dias profetizados por Joel. E hoje, na verdade, nós estamos naquilo que nós podemos chamar de os dias finais dos últimos dias, porque de acordo com Joel e de acordo com a pregação, em acordo com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, os últimos dias profetizados por Joel começariam com o derramamento do Espírito Santo. E Pedro disse: olha, isso que vocês estão vendo é o cumprimento daquela profecia de Joel. Então nós temos agora ao nosso lado o Espírito Santo. E nós vamos gastarmos esta aula e a aula da próxima aula falando sobre o Espírito Santo no livro de Atos. Poderíamos aqui, e no futuro faremos isso, podemos fazer uma matéria somente no livro de Atos. E ainda vai ser pouco, porque é um livro muito rico. Mas nós vamos destacar aqui alguns aspectos importantes que esse livro nos revela acerca do Espírito Santo. Se você observar, Atos, ele tem 28 capítulos. Ao todo, são 28 capítulos que compõem aqui, então, o livro de Atos dos Apóstolos.
Nos primeiros livros, nos primeiros capítulos, nós temos a igreja nos seus primeiros momentos, e temos aqui a presença da liderança forte lá em Jerusalém de Pedro. Pedro é uma das figuras, juntamente com os outros apóstolos, que se destacam nessa primeira parte de Atos. No capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo, que depois passa a ser conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas, mesmo após a conversão de Paulo, Paulo, nós temos aqui os capítulos 10, 11 e o 12, eles ainda estão, digamos assim, centralizados na pessoa de Pedro. Não seria bem centralizados, mas eles dão um destaque, que a pessoa em destaque, o líder em destaque é Pedro. Agora, a partir do versículo 13, ou seja, praticamente a metade do livro, nós temos então a história do apóstolo Paulo e aquilo que o Espírito Santo vai fazendo através do apóstolo Paulo por todas aquelas nações e regiões que Deus lhe permitiu viajar e proclamar o Evangelho. Pois bem, essa história ela é conhecida, estes aspectos nós estamos falando apenas para que você tenha uma compreensão daquilo que nós pretendemos fazer nesta aula e na próxima. Então, nesta aula nós pretendemos fazer aqui alguns destaques desta primeira parte do livro de Atos. E na próxima aula faremos então a terceira parte e última parte aqui do Espírito Santo e o livro de Atos, vendo alguns aspectos da presença do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Pois bem, a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela é central no livro de Atos. E para quem ainda tem alguma dúvida, o livro de Atos ele nos apresenta de uma forma muito clara, o Espírito Santo, não como uma energia, simplesmente um poder, como querem alguns, mas como uma pessoa que exerce autoridade, uma pessoa que fala, uma pessoa que orienta, uma pessoa que lidera, apresenta o Espírito Santo como sendo o próprio Deus. Então nós temos no capítulo 3, nós temos aqui aquele famoso episódio, aquele famoso acontecimento da cura do coxo. Nós não vamos ler o texto todo, depois você lê, se você ainda não leu, leia o livro de Atos esses dias. Então nós temos aqui aquela história que conta acerca daquele homem coxo de nascença, deficiente físico, e que ficava ali à porta do templo pedindo esmolas, assentado à porta formosa, era o nome da porta, e ele ficava ali pedindo alguma ajuda, pedindo algum recurso das pessoas que entravam no templo. E quando eles pediram, ele pediu para Pedro, versículo 4, estava Pedro e João, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E o homem olhou para Pedro e para João, achando que iria receber algum dinheiro, alguma coisa. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, toma-o. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto pôs de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos te damos.
em nome de Jesus, levanta e anda, e que a glória seja de Jesus. De Jesus. É um período maravilhoso aqui da história da igreja nesses primeiros dias, que é exatamente esse período no qual a igreja começa a caminhar agora no poder do Espírito Santo. O que significa poder do Espírito Santo? Significa na companhia do Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que está ao nosso lado. A igreja começou a descobrir quão maravilhoso e quão verdadeiro é essa promessa. E aqueles homens que em outras épocas se mostraram tão tímidos, medrosos, não, agora eles estavam cheios de coragem, porque o Espírito Santo estava concedendo a eles esta força. Como nós vimos na aula anterior, é o Espírito Santo quem nos capacita a fazer a obra. Agora, o que acontece? O que acontece é que, diante daquela situação, surge a oportunidade de pregar, e Pedro e João, então, pregam. Pedro se dirige ao povo novamente, falando que Jesus Cristo era o Messias, e diz que Jesus Cristo é o Messias que foi designado pelo Pai. Eu gosto muito do versículo 3:21, que Pedro diz que Jesus Cristo, é necessário que Jesus Cristo, que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas na antiguidade. Eu gosto muito disso porque lá na carta de Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo, fazendo uma referência ao julgamento, e muitas pessoas pegam as palavras de Pedro lá na sua carta para dizer que não, esse mundo vai ser todo destruído, vai virar fumaça e nós vamos virar apenas espírito ou coisa parecida. Uma ideia que veio lá dos filósofos gregos. E eu gosto dessa passagem porque aqui nós temos Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentando Jesus Cristo. E veja só que apresentar Jesus Cristo é apresentar o projeto de Deus, o projeto eterno. E aqui é Pedro que está falando, não que tudo vai ser destruído. O que ele está falando é que Jesus Cristo, o Messias, está diante do Pai, aguardando aquele momento glorioso do seu retorno. Está falando que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está aguardando a restauração de todas as coisas, de toda a criação. A criação pertence a Deus. Cada grãozinho de areia que existe na face da terra pertence a Jesus. E Jesus aguarda aquele dia no qual Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão restaurando todas as coisas, restaurando a beleza original de todas as coisas, restaurando a comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden, agora uma comunhão perfeita, não só nossa, minha e sua, que temos Jesus como Salvador e temos em nós o selo do Espírito Santo, mas para toda a criação. E o que acontece? O que acontece então é que nós temos aqui, em decorrência desta situação, Pedro e João são presos. Pedro e João são presos, são levados à presença de Anás, de Caifás, todos da linhagem ali dos sumos sacerdotes. E olha só o que nos diz o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante nós. E este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Que coisa maravilhosa nós vemos aqui. Você se lembra que no dia em que Jesus estava sendo julgado e estava sendo questionado, não questionado, julgado mesmo, né? Mas questionado lá pelos sacerdotes, lá na casa do sumo sacerdote, e levando bufetadas, e todo aquele processo que culminou com a sua crucificação. Você deve estar lembrado que a Bíblia nos diz que João conhecia aquelas pessoas e tinha acesso à casa, então ele entrou e conseguiu que as pessoas deixassem Pedro entrar. E Pedro, por 3 vezes, negou a Jesus. 3 vezes, 3 momentos. Uma pessoa, por fim, uma empregada, uma serva, pergunta: você é um dos seus discípulos? E Pedro diz: não, eu não sou. Olha só a diferença. Olha só a diferença de um homem que tem coragem, que tinha medo de assumir a sua fé diante até mesmo de uma simples serva, agora diante daqueles que eram os representantes da linhagem dos sumos sacerdotes e pessoas importantes, pessoas que tinham autoridade, controle ali na província da Judéia, principalmente em Jerusalém, homens influentes. Pedro agora, diz o texto, cheio do Espírito Santo, prega Jesus. E diz: olha, vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. E o que me chama a atenção é que o texto aqui nos fala a respeito do Espírito Santo enchendo Pedro, né? Ou seja, Pedro está cheio do Espírito Santo. E agora, quando nós paramos para prestar atenção no que Pedro está falando, na verdade nós estamos vendo, ou melhor dizendo, ouvindo aquilo que está no coração do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem colocou aquelas palavras na boca de Pedro. E o que o Espírito Santo colocou na boca de Pedro? Sim, essa é uma pergunta importante que você e eu precisamos fazer. Porque tem muita gente por aí, muita igreja por aí, pedindo dinheiro e aquela coisa toda, inventando um evangelho que não tem a ver com a Bíblia e colocam o nome do Espírito Santo e o evangelho está ficando uma coisa deformada. E nós precisamos resgatar este evangelho que reflete o desejo de Deus, este evangelho que reflete aquilo que está no coração do Pai, no coração de Jesus e no coração do Espírito Santo. E nesse texto, quando nós olhamos, nós vemos Pedro cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo levando Pedro a falar de Jesus Cristo. O centro da mensagem é Jesus. Não apenas de Jesus, mas Jesus como Messias, aquele que foi crucificado, aquele que morreu, mas ressuscitou. Ressurreição é uma mensagem importantíssima para o Espírito Santo. Ele coloca essa mensagem na boca não só de Pedro, de Paulo, e você vai ver durante todo o livro de Atos que o tema ressurreição é chave, é importantíssimo. E eu entendo que o Espírito Santo ele está querendo trazer isso ao coração da igreja hoje. Ele quer trazer esse tema ao coração
da igreja hoje, porque falar de Jesus, falar da ressurreição, significa falar da eternidade. Da eternidade. Se você tem certeza, se você tem no seu coração a tranquilidade acerca da ressurreição, então você não vai viver apegado a esse mundo e você não vai ter nem dificuldade de, se necessário, entregar a própria vida por amor do Evangelho. Ressurreição. E diz que Jesus, ele é a pedra angular. A pedra angular. E isso significa, pedra angular, é que Jesus ele é o fundamento da igreja, o fundamento das nossas vidas, o fundamento do povo de Deus, o alicerce é Cristo. Então, coisa maravilhosa é quando você vive firmado em Cristo e vive cheio do Espírito Santo na sua vida. Nós temos aqui, a história vai, na sequência, vai continuando e nós vamos ver lá no versículo 25 do capítulo 4, né, que depois que eles foram soltos, eles procuraram os irmãos e contavam o que lhes haviam dito, e eles fazem então uma oração. E no versículo 25 do capítulo 4, ele ora dizendo, vamos começar com o 24. Ouvindo isso, unânimes, ou seja, juntos, levantaram a sua voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e todos imaginam coisas vãs e assim por diante. Aqui nós temos a igreja, ela orando. E uma oração firmada na palavra. Jesus Cristo, ele nos ensinou dizendo que não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos. Não é pelo muito falar. Não, nós somos ouvidos porque Cristo intercede por nós. E a oração que agrada a Deus é aquela oração fundamentada nas Escrituras. É o hábito de orar a Bíblia. E aqui nós vemos que a igreja, naquele momento tão especial, ela nos dá esse exemplo e começam a orar firmados nos salmos, e afirma que o Espírito Santo já havia falado por boca de Davi. Eles entendem que o Antigo Testamento havia sido escrito pelo Espírito Santo. É por isso que mais adiante Paulo vai falar escrevendo a Timóteo, ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas, como eu mencionei há pouco, aqui nós temos algo maravilhoso, quando nós vemos, primeiramente, o cumprimento de algo que Jesus havia dito. Jesus Cristo, antes da sua partida, preparou os seus discípulos para os dias difíceis que viriam. Ele falou, vocês vão ser perseguidos, vão ser levados à frente das autoridades. Mas Jesus Cristo diz também, mas quando isso acontecer, fique tranquilo, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque naquele momento o Espírito Santo falará através de vocês. E aqui, com Pedro e João, nós já temos essa promessa se cumprindo. Nós já temos aqui, então, o Espírito Santo falando através da boca daqueles irmãos. Mas a presença abençoadora do Espírito Santo de Deus
não estava apenas em Pedro e João, mas estava na igreja toda. O líder, seja o pastor, seja o missionário, a missionária, enfim, a pessoa que está à frente no corpo de Cristo, é simplesmente um servo entre outros servos. Ou seja, é uma pessoa que está para servir e não para ser servido. A glória não é do líder tal, pastor fulano ou pastor Beltrano. Não, a glória está no Espírito Santo. E da mesma forma que o Espírito Santo pode usar o líder, a pessoa que está à frente, o Espírito Santo ele usa uma criança se necessário. Ele usa a pessoa mais simples que tiver no grupo para fazer grandes coisas. Uma igreja abençoada não é uma igreja onde não tem um líder, que aquele líder ele é cheio. Aquele líder, quando ele ora e põe a mão... Não, a igreja abençoada é a igreja onde cada membro é cheio da presença de Deus. Onde cada pessoa, movida pelo Espírito Santo, ela é capaz de testemunhar, de orar, de interceder e de falar as verdades eternas, as verdades que conduzem à salvação, que é Jesus Cristo, é o Messias que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, voltará em glória e haverá então a restauração de todas as coisas. E a salvação, ela está no Evangelho, que me ensina que Deus me amou primeiro. Deus me amou e me salvou, me muda por dentro. E é por isso então que nós obedecemos e caminhamos naquelas obras que foram preparadas para nós antes da fundação do mundo, para que caminhássemos nelas. Ou seja, essa é a mensagem do Evangelho. E aqui a igreja orou. E eles pedem, a partir do versículo 29, agora, Senhor, olha para as ameaças daqueles homens. Nós estamos numa época que se aproxima da volta de Jesus Cristo. É uma época que nós vamos começar a experimentar coisas diferentes, de repente perseguição, pressão, muita coisa maravilhosa vai acontecer, mas nós devemos fazer como a igreja aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, não olha em ameaças, mas ela olha para o Senhor. E ele clama, concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a sua palavra. Olha aqui, é algo que me vem quando eu leio esse texto. Eles não ficaram orando, ó Senhor, nos protege, não permita que esses homens nos peguem e nos prendam de novo, e etc, e nos dê sabedoria para a gente... Não, eles não estavam preocupados com isso. O que eles pediram a Deus é, Deus, olha as ameaças deles, mas nos dê intrepidez, nos dê coragem, para que nós possamos anunciar a Tua palavra. E enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A glória é de Jesus. A glória é de Jesus. Precisamos lembrar disso. A glória é de Jesus. Eu me lembro quando Eliseu curou, Deus usou Eliseu para curar Naamã. Naamã quis dar dinheiro, quis dar presentes. Eliseu falou, não quero, porque a glória de Deus, foi Deus que curou, então por que eu tenho que receber presentes por causa daquilo que Deus fez? O servo de Eliseu, Geazi, não se segurou, correu, foi lá, mentiu, pegou os presentes e foi punido com lepra.
Hoje nós temos muitas pessoas que não estão dando a glória a Deus, falam do Espírito Santo e fazem toda uma coisa e fazem, segundo eles, milagres, etc. e tudo mais, mas no final sempre tem uma história, sempre tem um caminho, sempre abrem uma porta para receber dinheiro. Estamos curando tal, e o milagre de Deus não se vende. O milagre de Deus não se vende. Nós não compramos o milagre de Deus. E quando aceitamos qualquer coisa, nós estamos tomando para nós aquela glória que na verdade é de Deus. E diz o texto que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha só, nós sabemos, cada igreja tem os seus costumes, de uma região para outra, tem algumas coisas que são bem particulares, mas preste atenção no que eu vou falar. Quantas vezes nós vemos por aí esse tipo de reunião onde o chão treme, né? E oram. Eu gosto de orar de todo jeito, né? Não estou aqui fazendo uma crítica a ninguém, mas a minha crítica está nesse ponto. Que às vezes as pessoas oram e levantam as mãos e canta e chora e faz, e que coisa boa. Terminou a reunião de oração, sai dali com a boca fechada. Passa uma semana, um mês, a vida, sem testemunhar, sem anunciar a palavra de Deus. Quando o chão treme, no sentido que o texto fala, as pessoas elas ficam cheias de sede, de vontade de falar de Jesus. É falar de Jesus, é falar de Jesus, é falar de Jesus, é falar do Evangelho de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e nós devemos entender que ao falar isso, nós estamos fazendo no poder do Espírito Santo. Sim, porque quem convence a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazendo esta obra. Então, não existe igreja cheia do Espírito Santo de boca fechada. Não existe igreja que é cheia do Espírito Santo só quando está reunida. Isso é uma coisa que a gente não vê na Bíblia. Na Bíblia nós vemos assim, o povo reúne, o povo ora, o chão treme e depois cada um sai para a sua casa, para o seu trabalho, mas sai falando do Evangelho de Jesus. Você quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Sim, eu acho importante nós falarmos dessas coisas. Você quer ter experiência com o Espírito Santo? Experiência com o Espírito Santo nós temos não quando nos trancamos lá no nosso quarto ou simplesmente vamos lá para o alto do monte, em algum lugar, e ficamos ali sozinhos orando. Experiência com o Espírito Santo nós temos quando, no poder do Espírito Santo, nós vamos na cidade, nós vamos no mercado, nós vamos na escola, onde Deus nos colocar, vamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e falamos do Evangelho. É aí que você vai ter experiência com o Espírito Santo. Porque quando você começa a falar, você vai começar a ver o Espírito Santo transformando a vida desse, transformando a vida daquele, transformando e fazendo grandes milagres. O texto, ele prossegue, ele fala de como a igreja vivia naquele primeiro século. Agora, olha só, no capítulo 5, nós temos aqui, no capítulo 5, nós temos um fato muito impressionante na vida da igreja ali logo no início.
Eu me refiro à história de Ananias e Safira. Se você não conhece a história, leia depois. Eu vou só resumir. As pessoas começaram a viver ali, na mente de alguns, Jesus Cristo já iria voltar daí poucas semanas, começaram a vender os bens, trazia e punha o dinheiro, entregava ali aos apóstolos, e os apóstolos pegavam esse dinheiro não para gastar, né, como fazem alguns aí que se dizem apóstolos, então eles pegavam o dinheiro, distribuía de acordo com as necessidades e tal. E teve um casal, Ananias e Safira, que venderam um campo, venderam uma propriedade. Ou seja, eles poderiam ter vendido e dado só uma parte, e poderiam ter vendido e não dado nada, ou seja, não haveria problema nenhum. O problema foi que eles venderam, ficaram com uma parte, e chegou Ananias lá e entregou apenas uma parte, falou, ó, aqui está todo o dinheiro que nós recebemos. E então nós temos a palavra de Pedro, 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Conservando porventura, não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, caiu, expirou. E vieram os rapazes, pegaram Ananias e o sepultaram. E daí depois chegou Safira, a esposa de Ananias, e Pedro perguntou, foi por esse valor que você vendeu a terra? E ela respondeu, sim, foi por esse valor. E Pedro disse, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E ele fala, aí estão os rapazes as pessoas que sepultaram seu marido, eles vão sepultar você também. E ela caiu e morreu. E isso fez com que surgisse um grande temor no coração daqueles homens. Olha só, o que me chama a atenção aqui é que quando Pedro repreende Ananias, ele diz, você está mentindo, não é para homens, você está mentindo ao Espírito Santo. O seu pecado é contra o Espírito Santo. E depois, falando com Safira, Pedro diz, olha, por que você colocou no seu coração tentar o Espírito Santo? E foi algo severo, foi algo assim exemplar, digamos assim, um exemplo para a igreja que estava iniciando naqueles dias, e tanto Ananias como Safira morreram. O que nós vemos logo aqui no início? É a pessoa do Espírito Santo liderando a igreja. São os líderes da igreja, chamada igreja primitiva, que começam então os líderes da igreja primitiva que começam a entender que quem governa, quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Pecar contra Deus é pecar contra o Espírito Santo. Por outro lado, nós vemos aqui mais um texto que nos fala sobre a divindade do Espírito Santo. Pedro, ele fala para Ananias, você está pecando contra o Espírito Santo. Você mentiu para o Espírito Santo. E para a mulher de Ananias, Pedro fala, você está tentando o Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o próprio Deus. E nós vemos então esta presença ali.
A história prossegue, como nós falamos, infelizmente não temos como ficar aqui página por página, vendo todos os detalhes, mas nós vamos ver lá no capítulo 6, por exemplo, quando vão escolher os diáconos, certo? E o número dos discípulos foi se multiplicando e eles precisavam organizar as coisas. A igreja cresce, precisamos de organização, certo? Não é porque o Espírito Santo está agindo que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, não. Temos que fazer bem organizado. Deus gosta assim. E quando falaram em escolher os diáconos, uma das características é que fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus, e de sabedoria, para vos encarregar, para que eles pudessem estar fazendo aquele serviço. E eles escolheram os homens e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, para ser diácono. Servir na obra de Deus é um grande privilégio. Cumprir qualquer função, por mais simples que pareça, é um grande privilégio. Mas nós não conseguiremos fazer a obra do Senhor sem sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando nós continuamos lendo ali a história daqueles primeiros diáconos, e em especial a história de Estevão, nós vemos que Estevão, ele começou a discutir com os doutores da lei, aqueles homens que se julgavam assim tão sábios. Ele começou a discutir com eles e diz aqui: e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então eles subornaram algumas pessoas para falar algumas mentiras contra Estevão, e Estevão acabou sendo apedrejado. Mas olha só que coisa tremenda, Estevão ele foi escolhido porque ele já era um homem cheio do Espírito Santo. E como nós vimos, homem cheio do Espírito Santo não é homem que simplesmente ora e, como algumas pessoas dizem, né, ora bonito, fala alto. Não, homem cheio do Espírito Santo é homem parecido com Jesus Cristo. E é homem que fala de Jesus para as outras pessoas. E aqui o texto disse que quando Estevão começa a falar com aqueles doutores da lei, o poder e a sabedoria é tão grande que aqueles homens ficam indignados e acabam então prendendo Estevão. Estevão tem então ainda mais oportunidade aí à beira da morte de falar de Jesus, e prega e fala. E por fim ele é apedrejado, mas ele tem ali uma bênção, né, de poder ver os céus abertos e Jesus Cristo de braços abertos o aguardando. Nós temos aqui ele falando sobre os homens, ainda no seu discurso, no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizestes os vossos pais, também vós fazeis. E quando ele estava para ser crucificado, apedrejado. Estevão foi apedrejado. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E com isso nós temos aí a primeira perseguição à igreja. Estevão
ele é então apedrejado, ele é morto, e as suas vestes, ou melhor, não as vestes de Estevão, mas as roupas, né, daqueles homens que apedrejaram Estevão, eles tiraram as túnicas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, um judeu muito rigoroso que concordava com aquele apedrejamento e cuidou ali, mas aquele jovem Saulo, ele não sabia o que ele estava esperando. E é o que nós vemos lá no capítulo 9, quando Jesus Cristo encontra com Saulo e ele tem a sua conversão. Nós temos aqui Filipe, o eunuco, uma história belíssima também, ainda no final do versículo 8, quando o Espírito Santo fala para Filipe ir para um lugar, para a estrada deserta, ali que ia de Jerusalém para Gaza. Ele foi, encontrou um alto funcionário da rainha dos etíopes, e Filipe pregou, aquele homem se converteu, foi batizado, e diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe, e Filipe se encontrou lá numa outra região. São grandes milagres que nós vamos vendo a partir aqui do livro de Atos. Nós vamos, nessa aula, encerrarmos aqui. O capítulo 9 fala sobre a conversão de Paulo, e na aula que vem nós faremos alguns destaques aqui, começando pelo capítulo 10 de Atos, que vai falar sobre a visita de Pedro à casa do centurião, e vamos estar vendo também o ministério de Paulo. Que Deus te abençoe e que você tenha no seu coração também esse desejo de ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, para com intrepidez falar de Jesus a todas as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Que Deus te abençoe.